Olá, alunos. Sou a professora Rosivana, professora da disciplina de Biologia, e hoje nós vamos estar estudando sobre o assunto citoplasma. Nós já conhecemos, os diversos tipos de células e conhecemos, a célula procariótica, a célula eucariótica, que constitui os seres vivos. Já estudamos a membrana plasmática, que é a estrutura que protege, que dá sustentação à célula. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouco sobre o citoplasma. Então, o citoplasma é a região da célula localizada entre a membrana plasmática e o núcleo. Ela é preenchida por uma substância gelatinosa, chamada de semilíquida, na qual estão mergulhadas organelas citoplasmáticas. Então, essa estrutura, ela vai estar numa parte intermediária da célula, fazendo a separação nas células eucarióticas entre a membrana e o núcleo. Essa região, chamada de citoplasma, que do grego significa quitos, que significa célula, e plasma, que significa molde. Há um material gelatinoso, que nós chamamos de hialoplasma ou citossol ou matriz citoplasmática. Então, esse citoplasma, ele é dividido em duas partes. O hialoplasma, que é esse material gelatinoso, viscoso, que preenche o citoplasma e é composta quimicamente por água, proteínas, sais, minerais, carboidratos e outras substâncias. E a outra estrutura do citoplasma é o citoplasma que nós chamamos de citoplasma figurado, que é formado pelas organelas citoplasmáticas, que são estruturas com forma e funções definidas, inseridas no hialoplasma. E aí nós vamos ver as diversas organelas, que cada uma vai desempenhar uma função na célula, que é o retículo endoplasmático, liso e rugoso, os ribossomos, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, lisossomos, vacúolos, as mitocôndrias, cloroplastos, centríolos e peroxossomos. Então, essas estruturas, essas organelas, nós vamos estar conhecendo, durante o nosso estudo hoje sobre o citoplasma. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o hialoplasma, antes da gente estudar o citoplasma figurado. Nós vamos conhecer um pouco do que vem ser esse hialoplasma, esse citossol, como também é chamado. Então, o citossol das células eucarióticas é formado por um conjunto de fibras de proteína que dão suporte e mantêm a forma da célula, além de colaborarem nos seus movimentos e no transporte de substâncias. Então, esse conjunto de fibras, ele vai constituir o que nós chamamos de citoesqueleto. E aí nós vamos ver que esse citoesqueleto, ele funciona como uma estrutura de esqueleto quanto uma musculatura da célula. Já nas células procarióticas não possuem citoesqueleto, E é espetacular-se que nas primeiras células eucarióticas, a exemplos de protozoários como a ameba, o citoesqueleto facilitaria a movimentação dessas células na captura e ingestão de outras células. Então, essas fibras, elas podem ser vistas como um tipo de microscópio, de luz, onde através desse microscópio nós conseguimos ver essas estruturas, tá? E aí nós vamos ver que o hialoplasma ele é dividido em duas regiões, que é o endoplasma e o ectoplasma. O endoplasma é a parte mais interna do citoplasma, com consistência fluídica, que nós chamamos também de sol. E o ectoplasma é a parte mais externa, que nós chamamos
né? Ele é com consistência gelatinosa que nós chamamos de gel, né? Então, o hialoplasma, o citoplasma, ele também possui, né, além das suas partes, ele possui regiões e também o citoplasma possui movimentos. Então, esses movimentos, eles podem ser de dois tipos, por ciclose e por movimento ameboide. Ciclose é o movimento no endoplasma celular em forma de célula corrente, onde são observadas algumas organelas que se deslocando, como os cloroplastos em células vegetais. O movimento ameboide é o movimento de deslocamento de células através da emissão de pseudópodes. Exemplo, os leucócitos, glóbulos brancos e alguns protozoários, como as amebas. Nota ou observação. Tixotropismo é a capacidade que apresenta o citoplasma de mudar sua composição química de gel para sol. Então, o citoplasma ele pode mudar, né, da parte de consistência fluídica para uma parte gelatinosa. Esse fenômeno nós chamamos de tixotropismo. E o citoesqueleto, que eu já acabei de falar para vocês, que é um conjunto de microfilamentos e macrotúbulos, né, microtúbulos que preenchem as células. Microtúbulos que preenchem as células, auxiliando nessa forma, sustentação e movimento. Aqui nós temos a imagem, né, desse movimento ameboide, que é o movimento de deslocamento de células através da emissão de pseudópodes. Aí vocês podem estar observando, né, que são os pseudópodes, são prolongamentos da membrana plasmática, e aí esses prolongamentos, né, eles vão permitir, né, o movimento do citoplasma. Que vocês podem estar observando, né, os pseudópodes são esses prolongamentos da membrana plasmática. O movimento de ciclose, que vocês podem estar observando na imagem, é o movimento do endoplasma celular em forma de uma corrente, onde são observadas algumas organelas se deslocando, como os cloroplastos, em células vegetais, né? Então, vocês observam que esse deslocamento de organelas, né, é chamado de movimento chamado de ciclose, ou seja, elas se movimentam dentro do citoplasma. Isso nós observamos claramente nos cloroplastos, que são organelas presentes, né, nos seres, nas plantas, nos vegetais. Aqui a imagem do citoesqueleto, né, que é esse conjunto de fibras que dão sustentação, dão suporte à célula e forma também. Citoplasma figurado, né? Aqui nós temos dois tipos de células, as células animais e as células vegetais. E aí nós vamos observar que nesse citoplasma, né, nesse hialoplasma, estão mergulhadas as organelas. E a essa parte do citoplasma nós chamamos ele de citoplasma figurado, onde cada organela dessa vai apresentar determinadas funções. E aí também na célula animal, vocês observam que não vai apresentar algumas estruturas, como parede celular, que nós já conhecemos, não vai apresentar também os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese nos vegetais, né? Então, são algumas principais organelas, né, que não vão existir na célula animal, que vão estar presentes na célula vegetal, né, onde a principal diferença entre elas é a parede celular e a presença da organela chamada de cloroplastos. As demais organelas vão estar presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal. A primeira organela que nós vamos conhecer hoje são os ribossomos,
que são pequenos grânulos observados livres no citoplasma, estão aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso e presos uns aos outros por uma fita de RNA, chamado de poliribossomos ou polissomos. Quimicamente, são constituídos por proteínas e RNA, que é o ácido ribonucleico, e não são visíveis ao microscópio óptico e ocorrem em todos os tipos de células. Sua função é a síntese de proteínas, né? Ou seja, é a produção de uma substância chamada de proteína, que é uma substância orgânica que nós já conhecemos quando nós estudamos a composição química da célula. Nós estudamos estas substâncias, né, chamadas de proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, né, vitaminas, que nós já conhecemos. Então, a função desta organela é a produção da substância chamada de proteína, que vai desempenhar diversas funções no organismo dos seres vivos. Retículo endoplasmático é um conjunto de canais que se expande no interior do citoplasma, formando canais ramificados e sacos achatados que se intercomunicam, encontrados em todas as células eucarióticas. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, né? Vai existir o retículo endoplasmático liso ou granular e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Retículo endoplasmático liso ou granular é a parte do retículo endoplasmático que não apresenta grânulos de ribossomos nas suas membranas. Funções: transporte de substância no interior do citoplasma, síntese de lipídio, aumento da superfície interna da célula, desintoxicação do organismo, síntese de corticoides, depósito de cálcio e ATP em células musculares estriadas e armazenamento de substância. Aí nós temos a imagem do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso, né, ou granular, é a parte do citoplasma, é a parte do retículo endoplasmático que apresenta grânulos, apresenta ribossomos aderidos às suas membranas. Funções: transporte de substâncias, síntese de proteínas, aumento da superfície interna da célula e síntese de enzimas digestivas e a formação da carioteca. Então, essas são algumas das funções do retículo endoplasmático rugoso ou granular ou granuloso. Complexo de Golgi ou complexo golgiense. Compreende um conjunto de sacos achatados e sobrepostos, formando pilhas de onde partem pequenas vesículas. Funções: armazenamento, empacotamento e secreção de substâncias. Formação do acrossomo dos espermatozoides, da lamela média e vacúolo central em células vegetais, dos lisossomos primários e do glicocálice, síntese de glicolipídios. Né? Aqui nós temos a imagem, né, do complexo golgiense ou complexo de Golgi. Então, esse conjunto de sacos, né, achatados, que é onde a principal função dele é o armazenamento e empacotamento de substâncias da célula. Lisossomos são organelas membranosas que brotam do complexo de Golgi, contendo enzimas digestivas, né? Então, os lisossomos, eles são formados a partir da organela complexo de Golgi, de onde se desprendem, né, vesículas, e aí essas vesículas vão formar os lisossomos, que tem a principal função dele é a digestão intracelular. Estão observando, né, a imagem, uma estrutura que vai apresentar enzimas, né, e essas enzimas vão fazer a quebra, né, das moléculas, e aí ocorrendo a digestão intracelular, né, ocorrendo a digestão dentro da célula. Existem alguns tipos de lisossomos, que é o lisossomo primário e o lisossomo secundário. O lisossomo primário é aquele que apresenta no seu interior apenas enzimas digestivas. Já o lisossomo secundário, também chamado de vacúolo digestivo, é aquele formado pela união do lisossomo secundário com um fagossomo ou pinossomo.
Então, nós temos dois tipos aí de lisossomos, né? O lisossomo primário, que é formado lá a partir do complexo de Golgi, e o secundário é quando esse lisossomo ele se une a uma outra estrutura chamada de fagossomo ou pinossomo. Observação ou nota. Heterofagia é um fenômeno em que as substâncias que entram na célula e são digeridas pelos lisossomos. A autofagia, os lisossomos digerem estruturas da própria célula. E a autólise, os lisossomos rompem-se e matam as células, como no caso da silicose, tá? Que é uma doença. Tá? Então, aqui nós temos também, né, alguns fenômenos que ocorrem nos lisossomos, que é a heterofagia, a autofagia e a autólise. Mitocôndrias são estruturas cilíndricas em forma de bastonete, sendo encontradas em todas as células eucarióticas e com capacidade de autoduplicação, DNA. O conjunto de todas as mitocôndrias de uma célula denomina-se condrioma. Função é realizar a respiração celular e produzir energia em forma de ATP, chamada de trifosfato de adenosina. Então, as mitocôndrias ela realizam o processo chamado de respiração celular. Durante esse processo, ocorre, né, esse processo, na verdade, ele é uma reação química onde ocorre a produção de energia, água e gás carbônico. O gás carbônico nós eliminamos para o meio externo, porque é um gás tóxico que vai servir para a fotossíntese das vegetais, e a energia fica acumulada nas nossas células, que é através em forma de ATP, que nós realizamos todas as nossas atividades diárias, de onde vem a energia, né, que nós realizamos todas as nossas atividades. Organelas chamadas de plastos ou plastídeos. São organelas características das células vegetais. Os plastos se dividem em dois tipos, leucoplastos e cromoplastos. Os leucoplastos são aqueles que não apresentam pigmentação, ou seja, são incolores, que armazenam substâncias nutritivas, como lipídios, amido e proteínas. Os cromoplastos são aquelas que possuem pigmentação, sendo responsável por dar cores vivas às flores e frutos. Aí nós temos uma imagem, né, dos diversos tipos de plastos, tá? Os cloroplastos é o mais importante dos plastos, chamados também de cromoplasto, apresenta o pigmento clorofila, que confere cor verde aos tecidos vegetais, com capacidade de autoduplicação DNA. Então, os cloroplastos e as mitocôndrias são duas organelas que elas têm a capacidade de se autoduplicar. Elas são organelas que possuem material genético, elas possuem DNA. Aí nós temos a imagem dos cloroplastos, vocês podem estar observando uma estrutura, uma organela específica das células vegetais, não existente nas células animais. Vacúolos são bolsas de tamanho variáveis envolvidas por uma membrana lipoproteica. Existem vários tipos de vacúolos. O vacúolo digestivo, que é típico de células animais e dos protozoários, sendo resultante do lisossomo primário, e a partícula englobada executa a digestão intracelular. E o vacúolo do suco celular, que é típico da célula vegetal e participa do armazenamento de substâncias nutritivas. E o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é típico de protozoários de água doce, com função de controle da pressão osmótica. Então, existem três tipos de vacúolo, né? O vacúolo digestivo, que está presente nas células animais, o vegetal e o vacúolo presente nos protozoários, por exemplo, as amebas, elas possuem vacúolo pulsátil. Centríolos é a organela, né, responsável, que são estruturas cilíndricas, são constituídas por 9 grupos de 3 microtúbulos fundidos em triplets, e a função é a divisão celular e a formação de cílios e flagelos. Essa é a função, né, eles orientam a divisão da célula.
Então, quando nossas células vão se dividir, eles vão estar orientando esse processo. Quando estiver estudando a divisão celular, mais adiante, vocês vão estar observando a presença dos centríolos organizando, orientando esse processo de divisão celular. E também forma os cílios, né, que estão presentes em alguns seres vivos, dando mobilidade, movimento a esses seres, principalmente nos unicelulares, e os flagelos também, que são estrutura presente em algumas células, por exemplo, no espermatozoide, que permite a mobilidade, ele se movimentar, assim como também, né, em outros animais, principalmente alguns tipos de protozoários também se movimentam através dos flagelos. E por último, nós temos os peroxossomos, que são bolsas granulosas preenchidas pela enzima catalase, que tem a função de decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Então, essa organela ela vai fazer a quebra das moléculas de água oxigenada, né, produzindo, né, água e oxigênio no organismo dos seres vivos. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre o citoplasma e vamos resolver a atividade para a fixação dos conteúdos, né, dos conceitos do conteúdo que nós estudamos.